Olá, eu sou a Bianca Aichinger e eu sou sócia cofundadora da Quantum Develop. Hoje eu estou aqui com a Júlia Rueff para mais um episódio do podcast Backstage da Liderança. A Júlia, ela teve uma trajetória de carreira impressionante. Então, ela assistiu e ela participou de forma extremamente ativa numa das principais transformações que aconteceram no nosso mercado brasileiro nesses últimos 20 anos. Então, ela começou no varejo físico, né? E aí participou da primeira transição, que foi do varejo físico para o digital, com as grandes cadeias de e-commerce. E aí depois disso ela participou dessa outra expansão mais recente, que foi desse negócio extremamente conectado, em que todos os elementos da cadeia acabavam trabalhando de forma interdependente no Mercado Livre. Nesse último ano, ela pivotou a carreira, foi para a Rede Globo, hoje atua como diretora executiva e encabeça o negócio de streaming, o Globoplay. E a Júlia está aqui hoje comigo para contar um pouquinho daquilo que a Globo não mostra, que o LinkedIn não mostra, o lado B da história, o lado dela da história, e compartilhar um pouquinho com a gente sobre os aprendizados, sobre os tombos, sobre aquilo que faz o coração dela e os olhos sorrirem. Então, muito obrigada, Júlia. Prazer te ter aqui com a gente. E seja bem-vinda. Obrigada. Eu que te agradeço. Uma alegria poder participar. Uma alegria poder te rever de novo, né? Te rever, poder estar junto de novo. Obrigada 5 anos depois. 5 anos depois. Obrigada por estar aqui. Eu que te agradeço. Você gostaria de começar contando um pouquinho da tua carreira? Como é que foi essa sim. história? Bom, como você falou, né? Eu sou dos primórdios do e-commerce. É uma carreira de quase 20 anos de e-commerce. Comecei lá atrás, na Americanas.com, né? Tive uma passagem breve pela Whirlpool, em vendas. Depois eu entrei na empresa que virou a Cenova. Então, por 8 anos, eu participei de uma empresa que no início da jornada foi uma startup, do pontofrio.com. Foi o momento de split da operação do varejo online do que era o varejo físico naquele momento. O Ponto Frio era uma empresa independente de varejo no Rio de Janeiro. Depois a gente foi comprado pelo Grupo Pão de Açúcar, depois a gente fez uma fusão com as Casas Bahia, e aí a empresa se tornou então a Cenova, que era o e-commerce do Grupo Pão de Açúcar, de tudo que era eletroimóveis, responsáveis pelas bandeiras Extra, Casas Bahia e pontofrio.com. Nesses 8 anos de Cenova, eu passei por um IPO na Nasdaq, uma mudança de controlador, né? A gente passou a ser parte do Grupo Casino. Em algum momento a gente passou a ter uma gestão 100% francesa, todo o board da Cenova. A Cenova virou uma multinacional. E depois a gente ainda teve uma fusão com a Via Varejo. Então eu digo que foram uns 5 anos, umas 5 empresas nesses 8 anos, né? Ao longo desses 8 anos eu sobrevivi e cresci ao longo dessa jornada, sempre na área comercial. E depois disso eu fui pro Meli. E aí no Meli, numa jornada talvez um pouco parecida com o que aconteceu na Cenova, eu iniciei a minha jornada como gerente sênior no Meli, em vendas, cuidando de varejo, né, trazendo grandes varejistas para vender no Mercado Livre, fazendo gestão dessa carteira. Aos poucos eu fui ampliando o portfólio de verticais que eu cuidava, virei diretora de vendas. Depois de um tempo eu virei diretora sênior de vendas, assumindo o marketplace do Mercado Livre. E depois de um tempo me tornei vice-presidente de marketplace, já com um escopo bem maior. Fiquei lá por quase 8 anos também, né? Saí depois de muitos anos de varejo, fui para alguns bons anos de tecnologia. E agora, dessa super pivotada, fui para a Globo, né? Assumi o negócio de streaming, sou responsável pelo Globoplay. Sou responsável também pelo marketing de tudo não TV Globo, então para todas as outras marcas também sou responsável pelo marketing e pela experiência do usuário, né, que parte de toda a usabilidade, a parte de pós-venda, atendimento CX, prevenção à fraude, meios de pagamento. Então estou com um portfólio aqui de escopo mais animado. E hoje você fez 1 ano de Globo. Hoje, estou completando hoje 1 ano de Globo. Parabéns. E vale comentar também, nessa jornada eu também fui por um caminho de conselho. Então hoje eu sou board member da TV1, que é uma empresa de comunicação voltada para eventos. Ah, que legal. Que legal, não sabia dessa parte. Que legal, a trajetória é linda. Acho que a Júlia, né, a gente se conheceu num contexto falando de varejo, foi antes de inteligência artificial, a gente estava começando a enxergar de longe, né, um pouco esse tsunami que chegaria na pandemia, e eu tenho assistido de longe a tua trajetória
e te admirado demais, mulher, mãe, líder de alguns amigos meus, Obrigada, a admiração é recíproca. conquistando muito por aí. Obrigada. Mas vamos lá, a gente estava falando com a executiva e agora eu queria convidar a mulher para sentar nessa cadeira. E eu queria saber como é que você se descreveria e contaria pra gente o que é aquilo que está na tua essência, sem o crachá, quem você é. Uma pergunta profunda, né? E ela não é, você não atinge, ela não é tão fácil de responder. Eu fiquei refletindo bastante. Eu te diria o seguinte, que eu sou uma pessoa positiva, sou uma pessoa otimista. Eu acredito nas pessoas, acredito em mim, na capacidade de transformar, de fazer coisas, né? Eu acho que as pessoas são capazes. Acredito muito em laços profundos, em família, né? Quem que você é? Eu fiquei pensando, quem que você é? Cara, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou esposa, né? Aonde que eu me identifico? Eu me identifiquei primeiramente nessas palavras. Eu acho que amor é uma palavra que define muito para mim, porque ela define um porto seguro, né? Onde você pertence, a tua autoestima. Não sei se eu respondo bem a sua pergunta, mas essa sou eu, assim, bastante definida por onde eu vim, pelo ambiente onde eu fui criada, né, com todo o amor que eu fui criada, e uma pessoa que tem bastante autoconfiança e vontade de evoluir. Eu não me acredito como um produto acabado, eu acho que eu vou até o final dos dias evoluir, né, não tenho, me alimento muito por poder aprender e avançar. E antes de saber tudo isso, né, você fez uma primeira escolha de carreira que teve a ver com a faculdade que você iria fazer. Como é que foi essa escolha e depois como é que foram essas primeiras escolhas? Você foi da faculdade de comunicação ou de propaganda Isso mesmo. para as americanas? O que norteava o teu processo decisório lá? Olha, a gente escolhe tão cedo, né, a nossa carreira. Eu fui identificada com comunicação e fui fazer publicidade porque me conectava com aquilo por alguma razão. Eu nunca consegui trabalhar com publicidade, na verdade. E não foi por falta de vontade, foi por falta de oportunidade nos momentos que as oportunidades apareceram. E a minha primeira experiência de trabalho foi como estagiária da Americanas, né, na área comercial. E eu tinha a expectativa de entrar pela área comercial, que era possível para mim, em algum momento migrar para marketing. E isso só aconteceu agora, né, que eu assumi uma área de marketing. Numa empresa de comunicação. Numa empresa de comunicação. Então, assim, agora eu tô no momento que eu mais realmente me aproximo do que seria a comunicação, a publicidade, board member de uma empresa de eventos. Então, de alguma maneira, o vento ventou para as origens das minhas escolhas profissionais. E ao longo da minha carreira, na verdade, eu fui entendendo que eu não sei nem se a minha aptidão estava bem localizada nas escolhas que eu tinha feito, né? Acho que as trilhas profissionais foram me mostrando, fui encontrando muito prazer naquilo que eu fui aprendendo e fazendo, e por ali eu fiquei. E essas escolhas profissionais que você fez depois disso, que critérios você usou, se você lembra ainda, para tomar essas decisões? Lembro. Eu fiz comunicação, né, com ênfase em publicidade e propaganda pela PUC, então foi o que eu te expliquei. Depois eu fui morar na Suíça, meu pai mora lá, minha família é suíça, e lá eu não tinha equivalência de curso da mesma faculdade na Suíça, então eu fiz outros cursos lá, enfim, marketing, fiz cursos anexos, a um currículo. Quando eu voltei, depois de muito tempo, eu senti a necessidade de ter um MBA também no meu currículo, e eu optei por fazer alguma coisa complementar. Eu fiz um MBA executivo, como se fosse o estudo de administração que eu não fiz na faculdade. Foi basicamente isso. Depois eu fiz alguns cursos de liderança, todos muito interessantes, mas a boa composição é aquilo que você estuda com a vivência que você consegue ter, né? Então, eu acho que foi um bom intercâmbio entre a formação acadêmica, um bom mix, né, da formação acadêmica com a jornada que eu consegui trilhar. E como é que você fez de lá para cá, né, fora os estudos, para se manter sempre se desenvolvendo, aprendendo, buscando mais? Foi principalmente por me desafiar a fazer outras coisas diferentes, pegar novos desafios. Eu acho
entre as coisas que mais me alimentam está na minha capacidade de pegar coisas, resolver problemas difíceis, abraçar projetos de coisas que eu conheço pouco. Então eu me motivo muito por aprender, por fazer coisas diferentes. Eu acho que é aí que eu encontro mais desenvolvimento, porque quando você pega um projeto diferente, um escopo diferente, você é necessariamente exposta a perfis de pessoas diferentes com quem você vai trabalhar, né? Tipos de problemas diferentes do que você está acostumado a resolver, culturas de trabalho diferentes. A minha busca por conselho foi muito nesse sentido de ampliação de repertório, de escutar opiniões diferentes das que eu estava acostumada, né? De backgrounds muito diferentes dos meus. Então é uma sede mesmo por me desenvolver a partir do fazer. E qual foi o maior abacaxi que você já descascou? O maior problema que você já resolveu? Nossa, olha, foram muitos. Um que foi muito interessante, né, e que eu tenho bastante orgulho e que foi bastante difícil de resolver, foi no Mercado Livre. Eu era diretora de vendas Brasil, e o Mercado Livre é uma empresa argentina, né, com sede na Argentina, uma participação muito forte dos argentinos na gestão da companhia. E eu era uma pessoa bastante desconhecida na companhia de forma ampla, né? No Brasil sim, mas fora não. E o Brasil vinha mal, pelo incrível que pareça, em algum momento o Mercado Livre já esteve distante dos seus objetivos, com perda de market share naquele momento. E eu, apesar de ser diretora de vendas, eu fui incumbida da missão de reverter o resultado da companhia no Brasil. E a empresa é uma empresa de gestão matricial, então, por mais que eu tivesse bastante oportunidade dentro da minha própria área, nada que eu fizesse seria o suficiente para mover o ponteiro de forma significativa. Então, o que eu precisava fazer era um diagnóstico amplo, de ponta a ponta, de toda a companhia, explicar para a companhia que diagnóstico era aquele, engajar a companhia e propor a solução, encaminhar essa solução. E claramente, né, me colocando numa posição muito desconfortável de ter que explicar para as áreas que tinham problema nas áreas delas, né? E naquele momento eu tinha uma área de vendas que não tinha eu não tinha estrutura analítica profunda, né? E bastante dificuldade de credibilidade dentro da empresa, as pessoas não me conheciam, então era bastante difícil. E aí, eu acho que esse foi o maior desafio que eu peguei. E o que eu fiz na época foi conseguir convidar o vice-presidente de tecnologia do Mercado Livre para vir para o Brasil. Né? Eu falei, não está tudo certo, você pode talvez não considerar os pontos que eu estou trazendo como problemas, eu queria que você escutasse do próprio usuário, o que ele tem para te dizer. E ele passou uma semana entrevistando vendedores de todos os tamanhos, de todos os segmentos. E aí ele conseguiu fazer um diagnóstico, né, que era compatível com aquilo que eu vinha trazendo, e aí ele virou um grande sponsor dos pontos que dos meus diagnósticos e propostas de plano de ação dentro de uma empresa de tecnologia. Tudo depende de tecnologia, né? E eu que tinha eu tinha super pouca capacidade de análise por equipes, né, com esse perfil, o financeiro, que tinha também muita pressa em resolver o problema e muita desconfiança sobre os pontos que trazia, se propôs a ser, então, esse braço analítico. Então, eu tive os dois grandes sponsors na companhia que, uma vez convencidos, a gente começou, de fato, a mover os resultados, né? Isso demorou por volta de 4 meses para eu conseguir, de fato, mover a companhia para os resultados. Desde então, o Meli bate recordes quarter após quarter, né? Já saí de lá, Meli vai muito bem por mérito, né? Eu participei dessa transformação, mas foi o desafio mais difícil que eu peguei e foi o mais satisfatório que eu tive até hoje. E o que você diria que é a tua principal técnica, tática ou estratégia de influência? Olha, esse meu desafio me ensinou muito, e ser mãe também, a maternidade, me ensinaram muito sobre empatia. Né? Porque durante bastante tempo eu dava murro em ponta de faca, assim, eu tinha certeza daquilo que eu estava falando, né? E por alguma razão o que eu falava não ecoava, eu não conseguia emplacar os pontos que eu acreditava que eu tinha que fazer. E aos poucos eu fui entendendo que a responsabilidade era 100% minha de não me fazer entender, né? E isso tem muito a ver com você considerar o ponto de partida do outro, né? Quando você considera, por exemplo, que o argentino, ele vai ter necessariamente uma perspectiva sobre o mundo, sobre os problemas,
diferente da minha, né? Na Argentina, o Mercado Livre tem talvez 80% de market share no e-commerce. Aqui é líder, mas não tem 80% de market share. Então, até falar de concorrência, você acaba falando de coisas intangíveis, né? Então, localizar onde a pessoa está para poder abordar um assunto foi um exercício de empatia e que funciona muito bem, né? Se ele não consegue alcançar o que eu estou falando, então ele vem, né? Eu preciso me colocar no lugar dele. Assim como a maternidade também, né? A gente estava até conversando um pouco antes, eu me senti uma pessoa muito empática. Depois que eu tive filho, eu entendi que eu não entendia nada, né? Sobre as mães, sobre os pais, sobre a necessidade que eles tinham, sobre o perrengue que eles passavam, né? E isso vai te dando noção de que a empatia, você não tem empatia, você exercita a empatia. E eu acho que foram marcos importantes que me trouxeram muita capacidade de interlocução, né, de engajamento. Fazer junto, para mim, é uma premissa. Né? Eu acredito no impacto do coletivo muito mais no impacto individual. Então, talvez sejam essas características. E, Júlia, nesse mercado de tecnologia, de varejo, tem uma predominância muito grande de homens, principalmente nos níveis superiores. Na verdade, em todos os níveis, né? Como é que foi para você? Potencialmente, você foi em algum momento a única mulher a sentar na mesa. Ah, sim, muitas vezes. Olha, eu vou te dizer que eu passei bastante distraída disso por muito tempo. Claro que eu sabia que eu era a única mulher sentada na mesa, mas como eu nunca me senti diferente dos homens, eu acabava eu nunca prestei muita atenção, né? Para eu perceber manifestações, tinha que ser muito evidente. E é óbvio que eu já passei, né? Eu com certeza passei por mais coisas do que eu percebi. Mas claramente eu percebi muita coisa. E, e eu sempre tratei isso sob o ponto de vista do que se eu não controlo, eu sigo em frente, né? Era mais ou menos por aí que eu seguia. Algumas coisas incomodavam um pouco mais, mas a minha alternativa era seguir. Né, fazer o meu, fazer bem feito e olhar para frente, não me sentir diferente, né, não permitir que o outro defina, te apequenasse. Me apequenasse ou me definisse, né? Assim, não posso nem cogitar a possibilidade de alguém imaginar que eu tenho mais ou menos capacidade por causa do meu gênero, assim, isso para mim realmente eu não alcanço. Então eu passei bastante, acho que distraída desse ponto, e talvez isso tenha me ajudado. A maternidade me localizou melhor como mulher no mundo. Né, eu tenho uma virada grande para mim da maternidade porque, sim, você sai 6 meses, né? E ainda bem que a gente sai 6 meses, mas tem dor nesse processo. É difícil sair, é difícil estar fora, é difícil voltar. É difícil voltar e encontrar seu lugar, é difícil voltar a estar longe do seu bebê. Os hormônios, eles te tiram muito da racionalidade que a gente está acostumada a tratar no dia a dia. Eu passei a sentir no trabalho. Isso nem me pertencia. Emoções? Não fazia parte, assim, né, sentir muita coisa. Eu fazia as coisas. Então, a maternidade, ela me localizou num lugar de mulher que eu não conhecia exatamente, sabe? Assim, dentro do trabalho. E eu consegui enxergar, né, de forma mais clara os impactos que isso tem. Mas, ao mesmo tempo, né, me sinto exemplo mais do que eu me sentia antes, né? Me sinto podendo inspirar outras mulheres muito mais do que eu me sentia antes. Então, eu lido dessa forma, assim, com a premissa de que o que eu não controlo, eu não deveria me importar. Além da empatia, para mim, a maternidade me ajudou demais na priorização. Sim. Na escolha das batalhas. Como é que tem sido esse processo para você e do que você abriu mão de lá para cá? Eu acho que é um processo. Primeiro, assim, a maternidade, a gente fica muito mais produtiva, né? Porque é isso. As suas prioridades mudam, né? É muito caro você perder o tempo de crescimento do seu filho. Então, o tempo pro filho, ele precisa ser priorizado. Isso é um exercício de organização e disciplina, né? Eu me tornei uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais organizada, muito mais culpada também, seja de um lado, seja do outro, né? Um sentimento de estar sempre devendo mais do que eu tinha antes.
Mas eu acho que com muita consciência de que o que eu tenho a perder de um lado ou do outro, você eventualmente recupera, do outro lado você não recupera o que você perde. Então, eu vejo um salto de produtividade impressionante, assim, tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional, e mais consciência, mais intencionalidade nas coisas que a gente faz, né? Mais consciência das perdas e ganhos, mais intenção, né? Do que eu quero, né? Do que eu pretendo para cada tempo, Sim. né? E qual que é o impacto de cada coisa? Para cada alocação de tempo e qual que é o impacto de cada coisa. Para mim, na maternidade, eu percebo que por muito tempo dentro das priorizações, o que foi despriorizado fui eu. Sim. E as minhas necessidades, e as minhas coisas. E esse é um elemento super importante para a resiliência, esse autocuidado, a gente ter esse tempinho para a gente recarregar as energias, né? Como é que você recarrega as suas? Olha, isso realmente é uma grande descoberta, né, a maternidade. Eu também fiquei por último, eu continuo por último, de uma certa forma, mas existindo, pelo menos agora, né? Então, o início da maternidade é um período como é que se fala? De doação integral, quase, né? E para quem tem o pilar do trabalho muito forte na vida, né? E muito costume de se doar para o trabalho, porque você gosta também, né? Quando você volta a trabalhar, você tem duas grandes missões, porque a primeira sempre foi sua missão por muitos anos, né? Então você tem duas grandes missões, você ainda tem uma família, né? Uma casa, você tem o marido, com certeza, os pais, você tem gente ainda em volta. E a gente fica muito por último. Isso também custa, né? Então, durante um tempo a gente aguenta, depois de um tempo isso custa e a gente vai tendo que encontrar a nossa individualidade de volta, né? A nossa importância dentro da nossa vida, o tempo pra gente, né? Tempo de qualidade, tempo sem culpa, né? Essa é uma construção. Eu não acho que eu tenha resolvido esse problema, eu acho que eu consegui avançar, sabe? Em conseguir priorizar que algumas coisas são pra mim. Que eu tenho o direito de ficar sozinha às vezes, sabe? São pequenos prazeres que antes você nem sabia que você precisava. Mas aos poucos você vai encontrando, né? A vida vai se acomodando e você vai conseguindo encontrar tempo. Mas eu acho um super desafio. E quando a janelinha se abre, como é que você usa esse tempo seu? Olha, essa semana foi meu aniversário. E um dos benefícios da Globo é que no dia do seu aniversário você tem um dia livre, um dia de folga. E aí eu tive um dia de folga realmente, porque né, deixei minha filha na escola, meu marido foi trabalhar, eu tive um dia sozinha, pra mim isso é um sonho, assim, eu nem me lembro do que é ter um dia só pra mim. E eu vou te dizer, eu fiquei perdida, eu não sabia o que fazer com um tempo livre, assim, um dia inteiro pra mim. E o que eu fiz foi me alimentar das coisas que eu gosto, eu fui fazer massagem, eu fui pra academia, eu fui me cuidar, consumir conteúdo que eu gosto, que me acrescenta, estar com os meus amigos, falar com as pessoas que eu gosto. Foi um dia que eu falei, nossa, que luxo, eu tenho um dia pra mim, né? Júlia, quando a gente olha para trás, e aí voltando pro tema de carreira, de jornada, um pouquinho, porque tem algumas coisas que eu acho que eu gostaria de explorar com você. Teve algum tombo que tenha doído, machucado, ralado? Teve. Olha, eu acho que no final das contas, todos os meus tombos foram bons e me levaram para lugares melhores, tá? Todos foram. E aí eu tive pequena, né? A gente tem os tombos do dia a dia, a gente tem os grandes tombos. E talvez o mais doído, doloroso para mim tenha sido no final da minha jornada da Cenova. Né? Foram muitos ciclos lá dentro. E o final desse ciclo, já na última fusão que a empresa estava fazendo, foi um processo muito doloroso para todo mundo que fazia parte daquilo. A gente vinha fazendo muitos cortes de pessoas, né? A gente já ia começar uma encomenda de um novo corte de pessoas. E nessa próxima mudança que ia acontecer, eu ia para uma posição que não me acrescentava em nada. Eu estava triste de ter que fazer essa transição. Eu estava muito desconectada com aquilo que estava acontecendo. E eu pedi para ser incluída no corte. Então essa foi, né, toda essa transição até eu chegar a essa conclusão
foi super doloroso. E assim aconteceu, né? Eu saí e alguns meses depois eu entrei no Meli, mas eu saí sem ter para onde ir. E eu acho que isso também me levou para outro lugar, né? Sobre limites, né? O quanto que eu já estava no meu melhor para a companhia, quanto que aquele ambiente era bom para mim, quanto que eu estava conectada com a forma, com a dinâmica, com as decisões que vinham sendo tomadas e quanto que a inércia me navegou durante esse período, né? Às vezes você precisa de alguns marcos para estancar a inércia e eles são sempre muito dolorosos, né? Mas eu diria que esse foi a transição mais dolorosa que eu fiz, mas que claramente me levou para um nível de consciência muito maior do que me alimenta, de que ambiente me faz bem, do que eu quero para mim. São reflexões que às vezes no dia a dia você às vezes pode não parar para fazer, né? E claramente foi muito útil passar por esse período, mas foi meu maior tombo. Uma das formas melhores, ou que a gente encontra mais de expandir a consciência, geralmente é feedback. Uhum. Qual foi o feedback que mais te marcou? Eu tive alguns bons feedbacks. O meu feedback positivo que mais me marcou foi um prêmio que eu ganhei no Mercado Livre. Lá existe um prêmio chamado DNA Meli, que é a pessoa que conseguiu impactar de forma mais significativa a empresa a partir dos princípios culturais. E eu ganhei esse prêmio. Na época a empresa tinha 50 mil pessoas, eu ganhei esse prêmio. Então foi o meu feedback mais positivo, né, do meu alinhamento com os princípios culturais que eu carrego, na verdade, para a minha vida, os princípios culturais do Mercado Livre. E os feedbacks de desenvolvimento mais interessantes que eu recebi, eu tive do Gabriel, foi uma pessoa que eu acho que você conhece, que ele trabalhou comigo na Cenova, ele uma vez, eu tinha acabado de virar gerente, né, e naquele processo de você virar um líder de líderes, que eu acho que talvez seja, na transição de liderança, seja o processo mais doloroso, mais difícil. E em algum momento ele virou para mim e falou: sai, você não me deixa trabalhar. Eu preciso que você saia. Antes eu era, né, coordenadora, eu fazia muito bem meu trabalho, eu virei gerente, eu não conseguia deixar ele trabalhar, porque eu sabia fazer aquilo muito bem. Então foi num período muito júnior meu, mas foi muito marcante na minha vida. E foi de um liderado para você? De um líder. Não, foi nem do teu líder. Meus melhores feedbacks vieram de liderados, todos até hoje. Eu tive um outro feedback também para mim, foi muito marcante no meu início no Meli. Eu era super workaholic, porque eu gostava, tá? E eu um dia tava lá na companhia até, sei lá, 8 da noite, e uma das pessoas do time, essa era uma par minha na época, virou e falou assim: Júlia, eu queria te falar uma coisa. Eu era recém-entrada na empresa. Ela falou: eu acho muito legal o nível de dedicação que você dá para a companhia, o nível de energia que você coloca, mas eu queria te dizer que num certo ponto você não é um bom exemplo. Ela falou: porque você tá aqui até 8 da noite, hoje por acaso eu tô aqui, as pessoas têm família, as pessoas têm filho, e elas te vendo aqui, elas se sentem na obrigação de ficar. E eu queria que você soubesse que você tá fazendo com que as pessoas se sintam na obrigação de ficar. E eu acho que isso não contribui pro ambiente. Eu acho que ela tinha toda a razão. Então foram 2 feedbacks super, super interessantes que eu recebi. E eu tive uma pessoa na minha equipe por muitos anos, o Diego Santos, está no Mercado Livre, que ele é uma das pessoas que mais me desenvolveram na minha carreira, com feedback sempre muito sharp, assim, sempre duros comigo. Eu sempre fui muito mais desenvolvida pelas pessoas com que eu liderava do que pelos meus próprios líderes. Teve um outro feedback muito interessante que eu recebi uma vez, esse positivo, que eu sou uma líder feminina. Eu achei bastante interessante, assim, na linha de ser um pouco distraída sobre o que é ser mulher no meio de homens. Eu demorei pra... O que é uma líder feminina? Feminina, né? Que eu não necessariamente eu tinha características masculinas no meu estilo de liderança. Né? Eu conseguia ser uma líder feminina em paz com características femininas. Foi isso que ele quis dizer. Sobre que comportamentos ele estava falando? Ele estava falando sobre comportamentos, segundo ele, tá? De assertividade sem agressividade, de objetividade sem desconsiderar
o impacto nas pessoas, né? De preocupação genuína com as pessoas, sem perda de foco no resultado. Era um pouco sobre isso que ele estava falando e sobre não ser uma mulher masculinizada para se sentir parte. Muitas fazem isso, ainda mais nesses ambientes. É mais fácil. Exato. É mais fácil. E dos teus líderes, quem foi um líder que te marcou pelo aspecto da inspiração? Que fez com que você quisesse trabalhar para ele? Ou para ela, né? Eu tive uma só líder mulher até hoje. Olha, eu acho que, eu vou te falar, eu pude aprender muito com todos os meus líderes até hoje. E a gente se inspira, né? A gente sempre vai encontrar razões para se inspirar. Eu acho que o líder mais inspirador que eu tive até hoje é o Ariel, que vai acabar de assumir vai assumir agora como CEO do Mercado Livre. Como uma pessoa com uma capacidade de aprendizado, de visão estratégica, de capacidade de execução e, ao mesmo tempo, um olhar para as pessoas muito fora da curva. Eu me lembro quando eu saí de licença maternidade e voltei, eu fui promovida grávida e voltei de licença maternidade. E aí você volta numa insegurança, né? Não sei como é que foi pra você a volta da licença. Você volta muito das suas licenças, né? A gente volta insegura, assim, você quer... Perdida. Perdida, mas você quer mostrar que você tá jogando, que você tá ali dentro e tal. E eu ia ter um one-on-one com ele, me preparei muito pro one-on-one com ele, e ele não quis saber de nada que estava previsto no meu one-on-one. Ele só queria saber como eu estava, como estava sendo o meu processo de volta. E ele, um cara ultra pragmático, focado em resultado, né? Aquilo me contou muita coisa, assim, sobre entender o momento do outro. Ele é um cara realmente fora da curva, muito inspirador. Eu não gostaria de não mencionar os demais, assim. Hoje eu me reporto para uma pessoa também que é muito inspirador. Ele se chama Manuel Belmar, com uma visão de longo prazo, uma capacidade de leitura de pessoas muito interessante, muito inspiradora também. Eu poderia falar de vários, mas eu acho que essas características para mim foram muito marcantes do Ariel. Ele te viu. Não, ele via as pessoas, né? Para além da capacidade dele absolutamente extraordinária de olhar no futuro muito longe, trazer cenários, trazer questionamentos, trazer provocações para a forma como a gente faz as coisas, ter um olhar de execução muito, muito disciplinado, ter muita fome, muita pressa e conseguindo olhar para as pessoas. Eu acho muito impressionante. Tua carreira, né, olhando para ela, você teve ciclos longos, né, 2 ciclos de quase 8 anos, mas dentro desses ciclos tiveram muitas mudanças, tanto você de cadeiras, de posições, quanto de mercado. Era uma startup e de repente virou um monstro. Era um Mercado Livre que começou, não sei exatamente quando você entrou, mas era um LX em algum momento, vendia coisa usada. Hoje em dia tem toda uma rede conectada, tem meio de pagamento, tem uma malha logística, tem não sei quantos sellers. Então você teve uma carreira extremamente dinâmica e provavelmente você teve equipes de todos os tamanhos nesse processo. Que características você entende que te permitiram se adaptar e se locomover e crescer nesse processo? Características tuas. Minhas? Eu acho que é a capacidade de aprender rápido. Me alimentar disso, né? Acho que essa é uma característica. Eu acredito na minha capacidade de aprender. Eu acho que eu acredito e eu aprendo. Muito rápido, me adapto, né? Portanto, me adapto. Eu tenho muita fome. Assim, eu sou muito motivada por impacto. Então tem uma energia assim que me impulsiona para fazer as coisas acontecerem, para sonhar grande e executar para fazer as coisas acontecerem. E eu acredito em fazer junto. Eu realmente acredito em fazer junto, né? Eu sonho grande em relação a impactar e eu sonho grande em relação a crescer, né? E eu acredito que só é possível fazendo junto com as pessoas, tá? Eu cresço, as pessoas crescem junto comigo, os negócios crescem e esse é um motor que me alimenta. Eu acho que foi um pouco por aí que passaram, né, essas mudanças grandes de contexto, de companhia e de escopos que eu fui pegando com essas mudanças de escopo, elas vão trazendo
perfis muito diferentes de você, né? Eu tenho um background majoritariamente de negócios, de comercial principalmente, né? Eu fui comercial por muito tempo, compras, compras e vendas, vendas por muito tempo. Depois de um tempo eu passei a ser também a área de Seller Development no Meli é uma área que faz gestão de vendedores, gestão massiva, né? O Mercado Livre tem 4 milhões de vendedores na plataforma. Eu fazia uma gestão de vendas de uma carteira assessorada pequena, que era uma gestão massiva, de trazer vendedores de forma massiva, engajar esses vendedores de forma massiva e fazer com que eles crescessem dentro da plataforma. É muito diferente do que eu fazia antes. Depois eu criei uma área chamada Staff Capabilities, que tinha planejamento, pricing, revenue management, estratégia, muito fora também do que eu estava acostumada a fazer. Depois criei uma área de projetos. Agora eu fui para streaming, né? Depois de 20 anos de e-commerce, fui para streaming. Outro segmento, outro mercado, outro produto, outra cultura, outro perfil de profissional. Eu sou uma pessoa muito diferente dos demais, por background mesmo. Mas eu acho isso, assim, eu me sinto, agora, completando um ano de Globo, né, mas no momento de entrar na Globo, eu me senti entrando no Mercado Livre em 2017, que era uma plataforma basicamente conhecida, né, percebida como um lugar de produtos usados, que tinha muito, muito para melhorar e para evoluir em termos de proposta de valor e de reputação, né? E eu me vi na mesma, claro, cada um na sua, né, com os seus desafios, nas suas dimensões, mas me vi com a mesma oportunidade agora, né? Olhando para o Globoplay, de aprender sobre streaming, sobre mídia, sobre entretenimento e conseguir, né, fazer uma coisa sair daqui e levar para lá. Tô aprendendo muito, tá sendo muito divertida a jornada. E como é que você fez? Te escutando, me parece ser uma pessoa gregária. Sim. Só que a posição de liderança e algumas dessas que você ocupou, né, liderança de muitas pessoas, podem trazer, são posições que podem ser sozinhas, solitárias, né? Você pode se sentir sozinha. Como é que você faz para não se sentir sozinha? Olha, eu acho que algumas coisas a gente aceita, assim, algumas decisões elas não são compartilhadas, né? Elas são minhas mesmo. Na medida do possível, a mudança da Cenova para o Mercado Livre me ensinou muito sobre cocriação, né? Dentro do varejo, eu tinha uma gestão diretiva, né? Eu trilhei, eu fui compradora, eu fui gerente de compras, eu fui gerente geral, então eu sabia exatamente o que a cadeia tinha que fazer. E eu era uma pessoa que dava respostas. Quando eu fui para o Meli, uma empresa de tecnologia, numa transformação de quem ela é, né, do contexto de quem ela é, muito, muito rápido, eu entendi que no Mercado Livre eu não poderia ter uma gestão diretiva. Lá é um lugar que eu preciso construir a visão de forma colaborativa, né? Então, eu não tinha resposta para a solução dos problemas. Eu precisava foi muito dolorosa a transição, porque eu deixei de ser a pessoa que dizia como resolver, né, para passar a ser a pessoa que dizia esse é o caminho, essas são as prioridades, né, e a gente vai ter que junto discutir e chegar a melhores soluções. E foi um exercício muito, muito útil para a minha carreira, né? Até para minha própria autoestima, minha crença na minha capacidade de aprender, né? Como líder, que no final das contas a gente precisa conseguir, né? Ser capaz de construir visões e co-construir soluções, mas isso tem um teto, né? E aí quando sobra para eu ter que fazer sozinha, eu faço, mas elas são as exceções. E vice-versa, né? Fazer sozinha também tem seu teto. Também tem seu teto. Só que é um teto ainda bem mais baixinho. É bem mais baixo, assim. As soluções as decisões solitárias, elas são super pontuais, né? No geral, você decide junto. Sim. Eu prefiro decidir junto. Ainda mais na complexidade do teu ambiente Meli nos últimos 10 anos. E mesmo na Globo, você vê, eu tenho um background de negócios, né? Então, no Meli eu era responsável pela unidade de negócios de marketplace, com todos esse escopo que eu te falei. Agora eu agrego marketing, eu agrego experiência, prevenção à fraude, CX, pagamentos. Eu não tenho esse background, assim, né? Então
é isso, assim, é sobre conseguir fazer boas perguntas, é sobre definir bem prioridades e construir juntos soluções, né? E tá em paz com não ter todas as respostas. 100%. 100%. Se eu tiver todas as respostas, tem um problema, eu tô com um problema. Uhum. Né? Eu não deveria saber de tudo. E teu propósito? O que você sabe dele? O que você já descobriu? O que já se revelou? O que é pra você? Olha, essa pergunta ela é super difícil, né? Qual que é o meu propósito, assim? Eu acho que é conseguir reconhecer a felicidade no agora, né? De valorizar o que eu tenho, de agradecer, né? Quando a gente, eu acho que acho que o meu propósito ele é sobre é sobre fazer boas escolhas de onde eu me sintonizo, sabe? Me sintonizar no que agrega, no que é positivo, no que eu reconheço, no que eu agradeço, né? Em fazer boa gestão do meu tempo, sabe? Ter tempo de qualidade com as pessoas. Hoje em dia, cada vez mais o meu propósito se conecta com tempo de qualidade, né? Entendendo que o tempo é a única coisa que você não faz, que você não volta, né? Que você não compra, né? E às vezes a gente está perto das pessoas que a gente ama e a gente dedica tão pouco tempo para elas porque elas estão disponíveis, né? Então eu acho que tem um pouco dessa, eu tenho como propósito essa coisa de tá, ser leve, né? Tá junto com as pessoas, tá em ambientes leves que sejam bons de estar junto e conseguir reconhecer a felicidade aqui, ó, né? De estar junto com a minha filha, de estar junto com meu marido, de encontrar minha família, de ver meus amigos. A gente trabalha muito, eu tenho o maior prazer em trabalhar. Mas é assim, é ter, é ter intencionalidade nas coisas que você faz, aonde você dedica seu tempo, aonde você escolhe colocar sua energia, sabe? Você pega assim, quanto tempo eu gastava, né, eventualmente em redes sociais, você fala, cara, que mau uso do meu tempo, eu não tenho esse direito, né? Então, eu me conecto com isso, sabe? É menos sobre um propósito mais amplo, assim, sobre a minha existência no mundo e mais sobre o que importa pra mim. E o que você quer deixar? Que legado você quer construir? Você tem 20, 25 anos de carreira, tem mais uns 20 pela frente. Em termos de carreira, você diz? O legado de vida. Legado de vida? Eu acho que falando de carreira, eu tenho muito orgulho do meu legado feito e eu gostaria de continuar criando legados, criando transformações relevantes para as companhias, né, conseguindo, pelo menos no que tange o meu escopo, tirar daqui, levar para lá, né, e ajudar os negócios a prosperarem. Eu tenho muito prazer e tenho orgulho do que eu fiz e muito compromisso com isso, né, me alimento e vejo propósito em trabalhar por isso. E no âmbito pessoal, quando eu te falo sobre o tema da maternidade, né, um dos lugares que a maternidade me localizou como mulher foi que a gente é mais inspiradora do que a gente imaginava, simplesmente por estar na posição que a gente está, né? E eu acho que esse acaba sendo um legado, né? Menos intencional, mas eu vejo a minha filha, ela sabe que a mãe dela é uma executiva, né? Ela tem só 4 anos, mas em algum momento ela vai ter consciência do que isso significa e ela vai saber que se ela quiser, ela pode, né? Ela pode ser o que ela quiser. Se ela quiser ser uma executiva, uma alta executiva, ela pode, a mãe dela é, né? E eu acho que isso também acaba sendo, né, pelo menos os relatos que eu recebo de muitas mulheres é disso, assim, que bom ter você, porque isso mostra que esse caminho é possível. Eu acho que esse também poder ser exemplo para minha filha, né, entre os maus exemplos que a gente vai ser também, né, poder ser um bom exemplo para ela sobre acreditar em si mesma, poder ser o que ela quiser, né, eu acho que é um legado importante. Que o trabalho sempre retorna, né? O trabalho devolve, e muito mais do que uma devolução financeiro também, mas devolve, você cresce como pessoa. Como pessoa, eu digo, as interações, né, trazem muita evolução, os desafios que você passa, né, trazem muita evolução. Você está dentro de um ambiente, é muito engraçado, você namora, né, no limite você termina um namoro. Você está numa empresa,
no limite você até pede demissão, mas assim, o convívio tá ali, você não gosta de alguém, você tem dificuldade de interação com uma pessoa, é trabalho, né? Não é pra gostar. É pra ter a melhor relação possível. Se gostar, putz, que bom, que bônus, né? Se você puder ser amigo das pessoas do seu trabalho, mas não é sobre isso. Então eu acho que o trabalho te ensina, né, a fazer o que tem que ser feito, né? A ter pragmatismo para lidar com os problemas, né? É você conseguir saber a hora de sentir, a hora de resolver, priorização de tempo. Eu acho que o trabalho ensina muito, né? E ensina muito também sobre acreditar em si mesmo. A gente pode, né? A gente é muito exposto a muitos problemas, muito exposto a desafios diferentes, e à medida que você pega um desafio, resolve, pega outro, resolve, você vai vendo que você é capaz, né? Sim. E a última pergunta o que eu não te perguntei e que você acha que teria sido legal se eu tivesse perguntado? Ai, suas perguntas foram tão boas. O que você não me perguntou? O que você gostaria de compartilhar? Eu acho que talvez eu acho que as pessoas elas acabam muitas vezes ficando presas nas próprias crenças, né, sobre elas mesmas, sobre o que elas podem fazer, o que elas não podem. Eu falei disso bastante, mas esse é um ponto que eu acredito de verdade, né? A gente conseguir alcançar aquele lugar que te diz que você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser. Eu acredito em mim, eu acredito em qualquer pessoa, né? A gente é capaz de aprender qualquer coisa. A gente é capaz de fazer e realizar qualquer coisa que a gente quiser, qualquer coisa, né? A gente tem capacidade ilimitada, se a gente acreditar nela, né? E eu acho que a nossa incapacidade passa por alguns bloqueios que eventualmente a gente tem. E eu acho que também muitas vezes a gente pode se distrair pelo que o outro consegue, né? Pela evolução que o outro teve e você não, né? Então é um misto sobre acreditar em si mesmo e focar no seu, né? Focar no que, Sim, no que né? controla. No que você controla, no que tá, né? No que tange, exatamente. Sim. Focar no que você controla e acreditar que a gente é capaz. Eu até já falei sobre isso, mas eu acredito de verdade. Esse seria o meu maior legado para minha filha. Se eu puder fazer com que ela cresça acreditando nisso, eu acho que ela tem uma vida simples, sabe? Ela vai ser livre para escolher o que ela quiser. Ela é livre, entendeu? Ela é livre para errar. Você pode errar se você acredita que você pode acertar, né? E se o erro não te define? Se o erro não te define, se o outro não te define, né? Se o sucesso do outro não te define, se o preconceito do outro não te define, você só segue o seu caminho, né? Super inspiradora. Até eu saí inspirada hoje. Obrigada. Obrigada por estar aqui comigo hoje, uma tarde de sexta-feira gelada. Eu que te agradeço. Foi muito bom estar aqui. Adorei. Obrigada, Júlia. São conversas que sempre geram mais reflexão, né? Muito boa, muito boa a conversa. Parabéns, boas perguntas. Foi ótimo, foi um prazer. Obrigada, o prazer foi meu.